Olá, gente linda! Tudo bem com você? Eu sou a Nani Afonso e na aula de hoje eu vou mostrar para você como fazer a subida desse lindo cestinho. Na aula 1, nós aprendemos a fazer a base retangular. Se você perdeu a aula 1, vou deixar o card aqui para você, tá bom? E agora, na aula 2, nós vamos aprender a fazer a subida do cesto. Quer aprender? Então vem comigo. Mas antes, deixe seu like, se inscreve no canal e ative também o sininho das notificações, para você ficar por dentro de tudo que vem por aí, tá certo? Bora aprender? Olá, tudo bem com você? Vamos para a nossa segunda aula de hoje, então, que agora é a subida do nosso cesto retangular, do nosso cachepozinho retangular. Vamos lá. Lembra que eu comentei que a quantidade de pontos nas laterais tem que ser as mesmas? Então, eu coloquei estes marcadores, eu coloquei com fio mesmo, mas se você tiver marcador, você pode colocar. Por quê? Porque essas laterais vão ser as minhas quinas, vão ser os meus cantos, ou seja, daqui desse último até aqui eu tenho a mesma quantidade de pontos que desse último até aqui. E a mesma forma aqui na lateral. Desse último até esse último aqui eu tenho a mesma quantidade de pontos que aqui. Se você que é iniciante, não tem muita prática, eu sugiro a você que coloque os marcadores para não fazer as quinas nos lugares errados, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Lembra, esse daqui é o fio que sobrou, tá? Então, ele ficou lá para trás. O que que eu vou fazer? Eu vou embutir ele aqui. Para poder embutir ele aqui, eu vou inserir a agulha aqui por baixo e vou puxar ele aqui, ó. Tá? Daí ele vai ficar aqui na frente. Então, vamos lá, ó, esse fio aqui eu já vou puxar ele para embutir e essa sobra eu vou embutir ele na volta. Como é que eu faço? Então, vou introduzir lá. Puxo. Esse fio aqui, cadê? Esse aqui, eu já coloco aqui no meio e dou a primeira laçada. Ele já ficou aqui embaixo. Então, eu seguro aqui prendendo, né? Vou lá embaixo, ó. Laço o fio que vem do rolo, dou a altura. E puxo. Aí eu cheguei na primeira lateral, na primeira quina, tá? Presta atenção na dica. Vamos lá, então. Vou lá embaixo, puxo o fio do rolo, dou altura, daí eu vou lá no outro próximo ponto, no ponto seguinte, e puxo, tá vendo? Ó, ficou os dois com a mesma altura. Daí eu tiro a agulha de um, laço o próximo, puxo, coloco a agulha naquele que ficou solto, laço e puxo. E assim eu vou fazer todas as minhas quinas, tá bom? Lembrando assim, olha, todo ponto baixo, nós vamos subir ele todo em ponto baixo centrado. O ponto baixo centrado, muitas vezes ele tende a inclinar, ou para cá, ou para cá. Qual que é o segredo, Nani? O segredo é conforme você for trabalhando, você já vai ajeitando. Não tenha preguiça de já ir puxando, de já ir ajeitando, porque senão ele pende mesmo. E aí fica parecendo uma torre de Pisa, um trabalho torto. Fica feio, né? Vai fazendo e vai ajeitando, principalmente as bases. Não que depois não precise, mas
A base é primordial. Eu costumo dizer que uma base bem feita é o resultado bem feito de todo o resto do trabalho. Então, não tenha preguiça de puxar e ajeitar, principalmente a base. Também não precisa fazer os pontos de base muito apertados, tá? Porque ele emborca o cesto também depois, fica, ele vai fechando, né? Se fizer largo demais, também ele fica desbeiçado. Então, vamos lá. Tô chegando aqui na outra lateral. E eu vou fazer a mesma coisa. Vou lá embaixo, puxo o fio que vem do rolo, dou altura. Vou lá do outro lado, puxo o fio que vem do rolo, dou mais uma altura, ó, fica os três ficam iguais, ó, da mesma altura, tá vendo? Tiro um, laço, tiro outro e laço. Eu vou fazer toda a lateral do cesto e eu já volto aqui para ensinar daí você embutir esse outro fio de acabamento, tá bom? Então, vamos lá. Eu tô chegando aqui na última quina e eu vou mostrar para você, pra gente poder embutir também já esse acabamento desse fio aqui, que foi onde a gente começou, tá? Então, eu vou introduzir a agulha lá, puxo o fio que vem do rolo, dou altura, pego este fio aqui, que é o fio da sobra, né? Coloco aqui no meio, ó. Laço o fio que vem do rolo e puxo. Observa que ele já ficou, ó, aqui dentro, tá? A última quina. Coloco a agulha lá, puxo. Coloco a agulha lá de novo, puxo, dou altura, solto primeiro. Já tá ficando embutido, depois você só corta aqui essa sobra, tá bom? E aí eu já vou te ensinar a fazer o acabamento invisível, para a gente poder subir esse cesto com o acabamento invisível bem feitinho. E ficar um trabalho bacana com esse acabamento. Cheguei aqui no final, dou uma esticadinha no fio. Essa é a correntinha primeira de base que nós fizemos, né? Aqui a vira. Coloco a agulha lá de trás para frente. Essa laçadinha aqui, estico, coloco aqui e puxo. Vamos lá. Então, nós vamos fazer este cestinho de ponto baixo centrado. Então, se ele é ponto baixo centrado, tá vendo aqui o Vzinho? É aqui que a gente vai colocar a agulha. Coloca a agulha aqui. Aqui atrás tem uma laçadinha, ela tem que sair aqui embaixo da laçada, lá. Aí, essa laçada eu coloco aqui na agulha, ajusto. Laço o fio que vem do rolo e puxo. Aí eu volto ajeitando para dar a última ajeitada da primeira base, primeira fileira de base. Aí vamos continuar subindo o cesto. Vamos lá, dou altura,
laço o fio que vem do rolo. Lembra aqui o canto que você fez. Se você quiser, você pode remarcar as quinas para você não se perder, tá bom? Mas lembra sempre da forma que a gente faz as quinas. Então, vamos lá, mais um aqui, ó. Opa! Então, vamos lá, ó. Aqui eu dou altura. E aí, vamos lá, ó. Vamos fazer a quina. Laçadinha lá atrás. Laço o fio que vem do rolo e puxo, dou altura. Vou lá, opa, perdão. Vou lá dentro do outro ponto baixo, puxo, dou altura, ó, dou altura. A agulha não tá assim nem assim, ó, tá reta. Solto. Esse dedo aqui, ele ajuda a apoiar. Aí. E puxa, e vamos que vamos. Então, vai ser assim todas as laterais, tá bom? Eu vou subir a altura do meu cestinho que eu preciso. A hora que eu chegar no final dele lá, eu volto aqui, tá bom? Para fechar agora na última carreira, eu não vou fazer da mesma forma que eu fiz todas essas outras. Por quê? Porque eu vou passar aqui em volta do cestinho o acabamento de pontos baixíssimos, igual eu fiz aqui embaixo. Então, o fechamento é diferente. Lembra, para quem assistiu o vídeo da base, quem não assistiu vai lá e assiste, mas quem assistiu o vídeo da base sabe como que eu faço daí para fazer o acabamento aqui com pontos baixíssimos. Vamos fazer da mesma forma. Eu vou dar 5 voltas aqui com o fio em volta do cestinho. 1, 2, 3, 4. E aí eu vou cortar. Seguro aqui para não escapar e puxo todo o fio. Aí eu venho aqui, ó, nesse último, né, da mesma forma, só que um fio só. Puxo lá. De novo, todo o fio. E aí, pra fazer a correntinha, onde eu tenho que colocar o fio? Aqui dentro. Então, eu puxo aqui de trás pra frente. Olha lá. E puxo tudo. Olha lá como fica bonitinho. Perfeito, né? Nosso acabamento. Só que agora vamos rodear todinho o cestinho com ponto baixo centrado. Pra fazer o acabamento bem bonitinho, né? Tá lá o fio. Seguro, introduzo a agulha aqui no ponto da frente, no ponto baixo da frente, laço. Coloco aqui no próximo, laço o fio que vem do rolo e faço o ponto baixíssimo. Vai lá e vou fazer toda a volta do cestinho e volto pra gente fazer o fechamento invisível, tá bom?
Tô chegando aqui no final. Fazer mais um. E aí, vamos terminar aqui, vendo? Fazer o acabamento aqui. Então, vou puxar. Coloco a agulha de cima para baixo. Opa! Agulha de cima para baixo. Fio muito grande, né? A gente pode cortar um pouquinho aqui. E aí, como é que eu vou fazer? Ó, eu tenho que colocar ele aqui no meio dessa correntinha. Então, eu já posso colocar aqui de trás para frente, aqui atrás, ó, para puxar o fio lá atrás, tá? Aqui e aqui dentro. Aí, puxo. Se você quiser fazer isso com uma agulha menor também pode, tá? Não tem problema. Olha lá como que ficou. Aí, ajeita. Puxa. Sempre esticando, né? Ajeitando. O fio de malha, ele é maleável, mas você tem que dar o jeitinho desde lá de baixo, desde o começo. Senão, depois, não tem como arrumar. A hora que você chega no final, daí não tem como arrumar. Como é que ficou o nosso cestinho? Esse fio que sobrou aqui, você pode depois ir introduzindo ele aqui dentro e cortar. Ok?